Fala pessoal, Ednei Pinheiro aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Eu decidi fazer meio que uma maratona de análise gráfica em vários ativos, né, como Dogecoin, Cardano, Sandy, Decentraland, né, a Mana, a criptomoeda Mana, a AMP, a MOBOX, né, a Mobox, basicamente, o ticker MBOX, tá bom? A Alien, Worlds, né, a TLM, a Smooth Love Position, a Automata, né, a Dodo, a Ergo e a Jade Currency. E nesse momento também tem uma enquete rolando lá no meu Instagram, onde eu pedi ao pessoal que recomendasse alguns outros ativos que eles queiram, né, que eu faça análise gráfica e poste no YouTube, tá bom? Então, se você está vendo esse vídeo, provavelmente essa enquete ainda está lá no meu Instagram. Você pode passar lá e colocar o ativo que você acha que eu deva fazer análise gráfica, tá bom? O link do meu Instagram está aqui na descrição. Por agora, a gente vai falar sobre a Dogecoin, tá bom? A Dogecoin aí, vamos falar sobre esse ativo. Eu vou tentar fazer uma análise gráfica dele aqui com vocês, né? De fato, eu já fiz a análise, eu só vou explicar ela aqui para vocês e algumas coisas que eu acabei deletando do carinho, né? Do chart, ou melhor, do gráfico, eu vou voltar a colocar e explicar para vocês por que determinado candle é importante, determinada região de preço é importante. O objetivo dessa análise basicamente é mostrar para vocês aí regiões de preço que seriam interessantes para a compra do ativo, tá bom? Então, já falei demais, se inscreve aí, deixa o seu like e bora entender mais ou menos o price action da Dogecoin. Primeiramente, a gente vai ter que ir aqui no gráfico semanal para observar uma coisinha bastante interessante. Olhem só, pessoal, tá bom? Quando a Dogecoin fez essa impulsão aqui, né, a gente tem basicamente esse movimento, esse fundo, né, vou lá no gráfico diário para conseguir deixar mais nítido. Esse é o fundo que deu origem a esse topo aqui, que é o topo histórico. E esse fundo em nenhum momento ele foi quebrado. Você consegue observar aqui que o preço, eu até vou tirar essa região aqui de liquidez e vou colocar só esse raio aqui horizontal. Consegue ver que o preço ele toca várias vezes nessa região e em nenhum momento esse preço ele é, vamos por assim dizer, violado. Ele sempre é mantido. Mas uma coisa curiosa é que nós temos essa região aqui de buy to sell bem abaixo desse preço, o que configura para mim uma região de demanda, tá bom? Essa região aqui para mim configura uma região de demanda. Após o preço quebrar, se o preço tentar vir abaixo dessa região, com certeza esse ponto aqui é um ponto muito interessante de compra, tá bom? Muito interessante de compra mesmo. Inclusive, esse foi o mesmo raciocínio que eu utilizei para quando eu fiz a análise da Shiba Inu. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Acho que tem aqui Shiba Inu. Foi o mesmo critério e olha só, o preço bateu e já foi lá para cima. Na Shiba Inu eu deixei duas regiões, tá bom? Eu deixei essa daqui também. O preço violou essa primeira região, bateu nessa segunda e já rejeitou. Mesmo se você tivesse comprado na primeira região, tá bom? Já teria feito aí uns 30% de lucro, né? Quando o assunto é Dogecoin, vou voltar aqui para o ticker, a gente está vendo uma coisa bastante parecida. Essa região aqui para mim é muito interessante. Vou pegar aqui o replay de mercado, vou voltar aqui no tempo gráfico de 1 hora, para a gente conseguir ver essa região aqui em um tempo gráfico menor. E olhem só, tá bom? Basicamente é todo esse range aqui, tá vendo todo esse range aqui? É formação de uma região de demanda. Ok, aqui teve muita briga no preço e isso constitui o quê? Constitui de fato uma região forte para o preço não cair. Eu imagino que deve ter muita gente posicionada nessa região da Shiba Inu, muitas baleias inclusive posicionadas, Shiba Inu não, perdão, nessa região da Dogecoin. Vou tentar pegar aqui a região, o gráfico de volume e de fato o volume aqui ele cresceu, o volume cresceu, consolidou nessa região e depois, né, voltou a estourar lá para cima. Você consegue ver aqui que esse foi o momento basicamente de ignição para uma nova tendência a começar. Mas olha só que interessante, agora que eu vim aqui no tempo gráfico de 1 hora, eu também consigo ver essa região. Essa região aqui também é de demanda, né? Não tem como dizer que não. Ou seja, vocês conseguem ver que o preço, querendo ou não, já respeitou uma região de demanda anteriormente. Mas é uma região de 1 hora. No gráfico diário, a gente não conseguiria identificar essa mesma região. Vou lá no gráfico diário, vocês vão ver aqui, ó. Se eu não fosse lá em 1 hora, a gente não conseguiria identificar essa região. Mas aqui no tempo gráfico diário, tudo que a gente vê é basicamente uma região aqui de buy to sell, né? Que é basicamente uma wick, ou melhor, uma sombra de preço e depois outra sombra aqui para baixo e o preço dispara, né? Basicamente preenchendo o imbalance. Mas eu sinceramente já consideraria essa região aqui invalidada. Já para mim já não seria uma região válida. A válida seria essa daqui de baixo que a gente acabou de verificar lá no tempo gráfico de 1 hora como é que a coisa se moveu
nessa região, tá bom? Inclusive o candle mais forte aqui, se a gente parar para ver, a gente tem esse daqui, tá bom? Esse é o candle mais forte para fazer o preço subir, mas aqui também a gente teve um movimento de BOS, ou de Change of Character, né? Change of Character, ou melhor, CHOCH, simplesmente, né? A sigla. E depois esse pullback que preencheu alguma coisinha, mas ainda assim deixou liquidez nesse fundo. Então é bem possível que o preço possa voltar. Esse candle aqui é o candle de fato, é o order block dentro de todo esse movimento, tá bom? O preço pode reagir a alguma coisa por aqui, duvido muito, mas de fato, se eu fosse considerar um order block dentro dessa consolidação aqui lá no gráfico diário, seria esse candle, tá bom? Sem muito pensar, é claramente ele, tá bom, pessoal? No tempo gráfico diário, então esse é o meu veredito. Quando eu faço a minha análise aqui para Dogecoin, basicamente essa é a visão que eu tenho. Olha só, Ednei, eu quero um preço interessante para compra. Para começar, se a gente for aqui no gráfico semanal, a gente vê que quando a gente aplica o discounting, né? Eu pego aqui ó, o discounting e o premium price, né? O preço está premium nesse momento, considerando essa lag, né? Essa pernada de alta aqui semanal, certo? Mas o preço já tem brincado aqui bastante. Na minha opinião, se ele quisesse retomar uma tendência de alta, ele já teria ido embora, né? Na minha humilde opinião. Pode acontecer que ele vá depois? Pode sim. Mas essa região aqui de preço provavelmente é uma região mensal, olha só. Se eu pego essa leg aqui, toda é uma leg mensal, aqui também já está no discounting, né? Inclusive abaixo do 0,25, né? O preço chegou a tocar várias vezes aqui, mas essa seria a região mais premium para conseguir pegar uma compra de Dogecoin, tá bom, pessoal? A minha análise gráfica seria essa a sentença, tá bom? Minha conclusão seria essa. Basicamente, essa região aqui de preço é a melhor região para quem tem interesse em comprar Dogecoin. É a região onde eu acredito que o preço possa respeitar e voltar a entrar em uma tendência de alta, tá bom? Mas vamos ver agora o price action do movimento que está acontecendo nesse exato momento, porque a gente teve um estouro de Dogecoin, né? Não só Dogecoin, como todas as outras meme coins, SafeMoon, todo mundo acompanhou junto. Pela minha experiência no mercado, pessoal, eu vou dar uma dica simples, tá bom? Quando a gente vê esse tipo de estouro e o preço começa a corrigir, não pensa que ele vai respeitar esse order block. Ele não vai. Isso daqui, claramente, esse estouro aqui para cima, ó, que fez isso daqui, já veio mitigar alguma coisa nessas regiões. Consegue ver um topo duplo aqui, ó? Eu vou até pegar aquele para vocês, bem aqui. Vocês conseguem ver esse topo duplo aqui? Esse topo duplo aqui, ó, bem esse aqui. Olha só aonde o preço chegou nesse estouro. Ele veio exatamente na região um pouquinho acima desse topo duplo. Vou tirar aqui o modo replay de mercado e deixar visível agora para vocês, tá bom? Tirar também todo esse esboço que eu fiz aqui. Olha só, aonde exatamente o preço veio. O preço veio liquidar essa região de topo duplo, na minha opinião. E depois disso, provavelmente a gente pode ver o preço buscar novos mínimos mesmo. Vindo abaixo dessa região aqui, eu duvido que ele não venha. Eu acho que ele vem de fato, né? Eu duvido muito que ele vá respeitar, só porque estourou, vai corrigir um bocadinho e voltar a estourar, eu duvido, né? Principalmente quando o estouro é violento dessa forma, é muito forte essa pancada. Em uma hora o preço se valorizou em uma hora a gente teve só esse candle, né? 13%. Em 2 horas a gente já teve uma valorização de quase 40% no preço, né? É uma valorização forte, muito forte. Na minha opinião, isso aqui pode voltar a ir lá para baixo e depois sim a gente pode ver uma nova correção para a tendência de alta, se de fato o preço chegar na região aqui premium que eu acabei de mencionar para vocês, tá bom? Basicamente, essa é a minha visão sobre o gráfico da Dogecoin. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E é isso, pessoal. Ednei Pinheiro aqui. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Bora pro mercado, bora lucrar, pessoal. Fui!